para que haja intimidação, é preciso que existam os intimidadores, né? Nesse conceito que nós estamos desenvolvendo aqui do fascismo carnavalesco, os intimidadores que nós identificamos bem claramente são de 3 tipos, né? O sambista, o jogador de futebol e o político. Nenhum desses são criticáveis nessa estrutura do fascismo carnavalesco, né? O Papa é criticável, né? Agora, o sambista que vem fazer xixi na porta da sua casa não é criticável, né? O jogador de futebol que vem lá do morro ou vem lá das piores condições possíveis, quando se torna o jogador de futebol, parece que ele ascende socialmente e passa a ficar isento a críticas. E o político é essa corja que nós estamos vendo, que, na primeira oportunidade, transforma o processo político num processo de roubo pura e simplesmente, né? Então, vamos examinar cada caso, né, para nós vermos aqui o que está acontecendo, né? Quer dizer, qual é o papel desse sambista nessa estrutura de intimidação? O papel desse sambista no processo de intimidação é fazer com que os valores, né, que são típicos do morro carioca sejam impostos ao país inteiro. Imagine, um país de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, agora tem sambódromo em tudo quanto é lugar. Então, esses valores, né, são impostos, porque se você questionar, eles não permitem. Eles reprimem qualquer crítica, qualquer questionamento, para saber se esses valores do morro carioca, que estão sendo impostos aqui na porta da minha casa, são os meus valores. São os valores do estado de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso. Aqui em São Paulo nunca teve samba, e agora São Paulo tem um sambódromo. Da onde que veio isso? Se não desse fascismo, dessa intimidação do sambista, porque a partir de 1930 convencionou-se a definir o Brasil a partir dessa valores culturais, que se diz valores culturais, do morro carioca. Então, o perfil do brasileiro passou a ser, digamos, de que gosta de samba. E se não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, como você vai ver na sequência a seguir. Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Beleza. Então, na sequência, né, o próximo intimidador é o jogador de futebol, porque cada vez que tem jogo de futebol, eles transformam aqui a porta da minha casa, né, numa galeria da geral de um campo de futebol, com todos os impropérios e xingamentos que você vai ouvir num campo de futebol. Quer dizer, ele está impondo esses valores. Ele obriga que você faça parte desses valores do jogador de futebol. Agora, quem é esse jogador de futebol? É uma pessoa que ascendeu socialmente porque joga bola e destituída de qualquer valores, né, de julgamento ético e moral, porque ele está isento de crítica. Você pode criticar o Papa, mas você não pode criticar Ronaldinho. O rapaz entregou o jogo na final, acho que de 1998, entre o Brasil e a França, de uma maneira vergonhosa. Nunca houve nenhuma investigação para saber como que um jogador de futebol procede daquela maneira, entrega o jogo, e não há a menor crítica, não há a menor a menor cobrança em cima desse rapaz. Então, ele se acha, digamos, acima de críticas. E depois se envolve com escândalos, com droga, com travesti, e está tudo bem. O professor é esculhambado, né? Mas o Ronaldinho não pode ser criticado.
outro aqui em Santos é esse Robinho. O rapaz fez carreira aqui em Santos no time de futebol local, o Santos Futebol Clube. Ele se revelou aqui. Na primeira oportunidade, ele quis e fez de tudo para romper o contrato com o Santos e ser mandado lá para o Real Madrid e ficou na Europa, não sei, 2, 3 anos, 4 anos. Acabou que não se deu bem, né? E agora volta como herói e ninguém cobra, porque na época fizeram uma cobrança, né? Fica Robinho. E agora ele volta com a maior cara de pau e ninguém cobra nada. Então, porque é jogador de futebol, não cobra nada? Que negócio é esse? E isso é o jogo de intimidação, porque se você criticar, ele vem fazer bagunça aqui na porta da sua casa. É parte da estrutura do fascismo carnavalesco. É o dom que Deus me deu, pegar a bola, bater pra cima. E o terceiro intimidador são os políticos. Esse daí é bastante óbvio a estrutura deles de intimidação. Mas, por exemplo, no caso aqui do Brasil, você vê de Fernando Henrique Cardoso a Lula, né? Todos eles passaram através de um processo de corrupção. Fernando Henrique Cardoso roubou, né, $1 bilhão que tem conta secreta lá em paraísos fiscais, entendeu? E a partir daí se torna um chefete local, uma pessoa acima de qualquer crítica, né? Tem um filho bastardo que não reconhece, né? E faz o que quer. O presidente do Senado, Renan Calheiros, porque reconheceu o filho bastardo, perdeu o cargo. Agora, Fernando Henrique Cardoso não acontece nada. Porque ele é um intimidador, tem $1 bilhão que ele roubou do processo de privatização. E Lula porque traiu todo o movimento social dele, ele saiu de movimento social para se tornar o quê? Um neoliberal. Ele está completamente destruído, ele traiu todas as suas ideias nesse afã de gozar do poder. Então, esses políticos sofrem esses processos de intimidação e desmoralização que eles não percebem onde estão sendo metendo os pés. No Fernando Henrique percebe. O Lula, você viu que ele não percebe e acabou se destruindo a si mesmo, porque destruiu aquilo que ele construiu, né? E aqui em Santos, o mais irritante, né, é esse deputado aí do Morro, que o pai fez carreira como vereador, fez fortuna como vereador, imagina, acaba se metendo com a FATEC BS, entendeu? Porque com a desculpa de ele ser patrocinar lá uma turma de formandos, ele espalha, né, ele empastela a escola pública do governo do estado com um santinho, com a foto dele, entendeu? Transformando, né, uma escola pública que tradicionalmente na política brasileira teve independência num apêndice do Morro, daqueles constituintes que não criticam nada, entendeu? Porque ele começa como defensor lá dos caras que sofrem inundação e desbarrancamento dos morros. Na primeira oportunidade ele se mudou para uma cobertura de luxo e os seus constituintes continuam despencando do morro cada vez que chove. E esse processo, né, ele quis fazer numa escola pública. Quer dizer, o nível de intimidação desses políticos está chegando no absurdo. Nós temos que pôr um limite. Agora, ele faz isso por quê? Porque a superintendente do Paula Souza, que controla a FATEC BS, dona Laura Langaná, tem relações políticas com esse deputado. Porque ele tinha lá, antes de ser deputado, uma relação de trabalho político qualquer com ela. E eu critico isso na sala de aula, me move um processo político. Move um processo político. O que essa senhora Langaná tem moral para me mover um processo na administração pública, me ameaçando perder meu emprego de professor? O meu papel como professor é esse. Vem aí, com certeza, ônibus, transporte coletivo, trem, bicicleta. Já nós vamos ver. Aí o mestre Sala em porta-bandeira, mas vamos convidar o nosso povo
o nosso público, os telespectadores da Rede VTV, que estão acompanhando ao vivo o desfile da Unidos do Morro na Passarela do Samba, aqui no Jardim Casqueiro. Vamos convidar o nosso telespectador para que ouça a letra do samba. Vamos lá, vamos cantar. Paulo Alexandre, deputado, sempre presente. É impressionante, as pessoas comentam, quando vão no TV com Debate, quando nos encontram, como é que o senhor consegue estar em vários lugares quase que ao mesmo tempo? Como é que o senhor consegue fazer tudo isso, estar deputado, estar na Assembleia, no interior? É impressionante isso. Como é que o senhor faz? Acorda logo cedo e dorme tarde ou quase não dorme, deputado? 4 pessoas morreram soterradas em Guararema. Já havia chovido 20% do que era esperado para todo o mês de janeiro, nos 3 primeiros dias do ano. Passaram por momentos importantes da história da nossa cidade e Santos tem uma história muito rica. Chuva. Quem tinha para onde ir nem pensou 2 vezes. Melhor perder uma casa do que a vida. Mas a realidade da maioria das pessoas não era esta. Se a gente tivesse para onde ir, a gente já tinha saído. Para elas, a única alternativa era torcer. Nós temos um desafio muito grande em 2010, que é eleger o nosso governador de São Paulo, José Serra, presidente da República. Pútrida e pomposa, inúteis, enfermos, podres, corruptos. Enquanto o PT avança, o tempo fecha para o lado tucano. José Serra recua, evita aparecer em público para dar justificativas. Parece até que anda submerso nas águas de janeiro que inundaram São Paulo. E o governador do estado de São Paulo, José Serra. Fui embora mais cedo. Minha esposa estava aí preocupada, não dormi. Você pede um, pede outro, ninguém te ajuda. A família está correndo risco, os moradores aqui estão correndo risco. A gente não sabe o que fazer. O último estudo... Que nós possamos implantar o projeto do PSDB para o... Da imprensa. O Paulinho, como eu digo... Velhos místicos enfermos. Restos inúteis do tempo em que Esparta cultuava a escuridão. Restos de uma tradição insensata. Tradição que nem mesmo Leônidas pode descartar. A área que a gente está vendo onde é uma área de risco, onde recentemente ocorreu um evento de deslizamento, um escorregamento de solo, que é o que a gente está vendo agora. Pegou a parte superior, né, da encosta, onde haviam já algumas casas, a massa de terra foi mobilizada e, além de derrubar aquelas que estavam em cima, acabou também atingindo as moradias que estavam abaixo. Né? A gente sabe que ali infelizmente teve alguns óbitos. Parece que a gente está vendo, as pessoas ainda estão tentando resgatar coisas, seus pertences, mas esse é um contexto que a gente vê muito aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente nessas áreas de baixa renda, sem planejamento da ocupação. Carol Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Carol Beleza. E para concluir esse esquema de intimidação, né, nós podemos discutir esses valores impostos, né, do Morro Carioca, porque eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei no subúrbio do Rio de Janeiro, nos trens do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fiz uma tese de mestrado que me levou a doutorado nos Estados Unidos. E os problemas dessa área do subúrbio do Rio de Janeiro são recorrentes há mais de 30 anos. Eu gravei lá uma sequência de quebra-quebra que teve recentemente em outubro passado, de 2009, e para mostrar que esses incidentes são recorrentes. Desde do final da década de 60, há quebra-quebra no subúrbio do Rio de Janeiro. E isso não se toma providência, porque o espírito, né, que se tem na cidade do Rio de Janeiro é que ela não tem problemas. Ela não tem problemas. Então você faz uma tese de mestrado, como eu fiz, apresentei no clube de engenharia, ganho uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos. Enquanto estava lá, esses indivíduos aí do subúrbio do Rio de Janeiro me mandaram embora por justa causa. Agora,
Veja a sequência que eu preparei do Carnaval do Rio de Janeiro, mostrando que é uma cidade totalmente ciclotímica, né? De altos e baixos, né? Com gravíssimos problemas psicológicos, porque na mesma maneira que exalta, né, a luxúria, tem momentos de tristeza, de violência tremenda. Então a cidade vive entre a violência e a luxúria. Dá uma olhada nessa sequência para ver o que você acha. Ele veio de Queimados, ela veio de Mesquita, ele veio de Engenheiro Pedreira e eles disseram pra gente que não vão embora. Eles estão aqui para reivindicar melhorias no transporte de trem e também querem o dinheiro de volta da passagem. Não vai embora que a gente quer o dinheiro de volta. A gente quer o dinheiro de volta. Ou algum de vocês tem dinheiro para voltar para casa? Hoje eu começava a trabalhar na empresa, não consegui chegar até o hospital. Tinha que estar lá 7 horas da manhã, não consegui, estou aqui na estação, perdi meu emprego. E o seguinte, quer dizer, fazer o evento Olimpíada, a gente sempre disse isso, né? Você organiza o trânsito na época da Olimpíada de uma forma tal, né, dá férias escolares, que o Rio tem toda a experiência do mundo em fazer eventos, fazer que grandes nem Pequim, eventos. Quando parou as indústrias. Durante o evento, isso, você consegue. não tem fumaça. Quer dizer, o grande desafio... Pútrida e pomposa, inúteis, enfermos, podres, corruptos. concreta de vândalos que tem que ser punidos. As arrancadas, bilheterias depredadas e a invasão da linha por uma multidão. O protesto violento começou em Nilópolis, depois que um trem enguiçou pouco antes das 8 da manhã e se espalhou por outras 3 estações. Em Mesquita, a Supervia acusa passageiros de atear fogo entre 2 vagões. Em Nova Iguaçu, imagens feitas por um celular mostram o momento em que uma roleta foi atirada sobre os trilhos. E em Deodoro, um caixa eletrônico e a grade da estação foram arrancados. Carro Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Carro Beleza.